Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Alessandro, estou aqui para a parte 2 do vídeo de porcentagem. Se você não assistiu a parte 1, peço que você vá lá, assista, porque tem muita informação importante que vai ser utilizada aqui na parte 2 e nós vamos tratar sobre aumentos e descontos sucessivos, tá bom? Espero que você goste da aula. Vamos lá. Bom, quando nós trabalhamos com aumento e descontos sucessivos, eu coloquei aqui uma definição. Para compor vários aumentos e descontos, basta multiplicar os vários fatores individuais e obter o fator acumulado. O que seria isso? Vamos fazer aqui o exemplo de letra A. A questão diz o seguinte: uma determinada quantia recebe um aumento de 30%, depois um desconto de 10% e outro desconto de 20%. Ao final, a quantia teve um aumento ou diminuição ao valor original e qual percentual? Pois bem, para resolver essa questão aqui, nós vamos trabalhar com a forma unitária do percentual, tá bom? Poderia ser fração? Poderia, sem problema nenhum, tá? Mas nós vamos utilizar a forma unitária ou decimal. Então, vamos primeiro organizar o problema. Primeira parte, ele diz o seguinte, que houve um aumento de 30%. Vai haver um aumento de 30%. Então, eu tenho 100% do valor, e sobre esse 100%, eu vou estar acrescentando mais 30%. Somando tudo isso, eu teria 130%, que é o mesmo que está escrevendo 130 dividido por 100, ou, em forma unitária, 1,30. Tudo bem? Essa é a primeira informação. A minha segunda informação, ele diz o seguinte, é um desconto de 10%. Então, eu teria 100% do valor e estou reduzindo 10% do valor. Com isso, eu ficaria com 90% do valor. 90% é o mesmo que 90 sobre 100, na forma unitária, 0,90. Bom, agora vamos para a terceira informação. Ele diz que vai dar um desconto de 20%. Então, eu tenho 100%, vou reduzir 20%, com isso eu ficarei com 80%. 80% é o mesmo que 80 sobre 100, na forma unitária, 0,80. Tudo bem? Então, eu encontrei aqui tanto os descontos quanto os aumentos, a forma unitária. Agora, o que basta, o que eu precisaria fazer para encontrar o valor? Bastaria multiplicar todas essas formas unitárias e encontrar um montante final. Como seria? Eu tenho aqui 1,30, vou multiplicar por 0,90. Então, ficará 1,30 vezes 0,90. Utilizando a calculadora aqui, vamos ver quanto que ficaria. 1,30 vezes 0,90, eu terei 1,17. 1,17. Ok, fiz a primeira multiplicação. Agora eu preciso multiplicar esse resultado por 0,80. Então eu vou multiplicar agora o resultado por 0,80 e ficará 1,17, que é o valor que eu já encontrei aqui, vezes 0,80. Fazendo a operação, vamos ver quanto que nós vamos encontrar. 1,17 vezes 0,80, eu vou ficar com 0,936. Então, ficará 0,936. Tudo bem? Só que isso aqui ainda para mim está em forma unitária e não está legal a representação. Eu vou transformar agora essa forma unitária em percentual. Como que eu faço isso? Simples. Eu multiplico por 100 e divido por 100 ao mesmo tempo. Por quê? Qualquer número que eu multiplico por 100 e divido por 100, eu não estou alterando as características, o valor final dele. Eu vou apenas alterar a representação matemática deste número, tá bom? Então, 0,936, quando eu multiplico por 100, ele fica 93,6 dividido por 100. Essa forma aqui de fração, eu já consigo representar em percentual. Então, ficará 93,6%. Resposta. Isso quer dizer o quê? Que com o aumento e desconto sucessivo, nós tivemos uma redução no valor. Se nós fôssemos fazer
somando e subtraindo, o que alguns poderiam pensar, né? Se eu aumentei 30%, reduzi 10, depois reduzi 20, poxa, então não alterou, continuou 100%. Não, mas esse não é o raciocínio. Por isso que nós precisamos utilizar da forma correta, porque nós temos que pensar o seguinte: se eu tinha 100%, aumentei 30%, o meu próximo desconto não vai ser mais sobre o valor original, vai ser sobre um valor acrescido de 30%. Eu vou reduzir 10, depois eu vou reduzir 20. Bom? Então a questão ela pergunta o seguinte: a quantia teve um aumento ou diminuição ao valor original? No caso aqui, houve uma diminuição do valor, tá? Uma diminuição. E aí ele também pergunta: qual o percentual que teve de diminuição? Simples, eu pego 100% e subtraio os 93,6%. Com isso, nós vamos alcançar 6,4%, o valor que foi diminuído. Tudo bem? Vamos fazer a letra B agora. A letra B ela é muito interessante. Essa foi uma informação que eu retirei de vários jornais que circulam aqui em Brasília. E ele diz o seguinte: e aí faço também uma observação importante. Por isso que nós temos que ter conhecimento matemático para algumas coisas, tá? Porque nesse caso aqui, o jornal ele veiculou uma informação, mas será que essa informação ela está correta? É isso que nós vamos observar e definir agora através da matemática, tá bom? O jornal diz o seguinte: havia uma informação aqui que eu omiti anterior. Então está escrito o seguinte: já para a Polícia Militar do Distrito Federal e o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, o reajuste oferecido foi de 23%. Também em duas parcelas iguais de 11,5%. Será que realmente, se eu der dois aumentos sucessivos de 11,5%, eu vou ter um aumento total de 23%? É isso que nós vamos provar matematicamente aqui e descobrir se essa informação ela está correta ou se ela está errada. Será que realmente o jornal está veiculando a informação correta? Vamos lá. Eu sei que 100% é o valor do salário atualmente. E aí eu vou acrescentar mais 11,5%. Com isso, o salário total ele ficará 111,5 no primeiro mês. Isso também eu posso transformar na forma unitária. Seria 111,5 dividido por 100, que é a mesma coisa que 1,115. Ok. Então agora eu já tenho o meu fator de multiplicação, ou seja, eu sei que a parcela ela representa 1,115. Como são duas parcelas, basta eu multiplique 1,115 vezes 1,115. Porque são duas parcelas iguais, eu não posso somar, né? Se eu somar, vai dar errado. Mas, fazendo a multiplicação, eu vou encontrar 1,2432, valor aproximado. 1,2432. Nós sabemos novamente que essa forma unitária não nos interessa, então nós vamos transformá-la agora para a porcentagem. Eu vou multiplicar esse valor por 100 e dividir por 100. Então vai ficar 1,2432 vezes 100 dividido por 100. Então eu vou ter 124,32 dividido por 100. Isso é o mesmo que eu estou escrevendo 124,32%. Ou seja, se o valor inicial era 100% e eu dei dois aumentos sucessivos de 11,5%, na verdade eu dei um aumento real de 24,32%. Tá bom, pessoal? Então, vamos ficar bem atentos às informações que são veiculadas aí e para não cometermos esse tipo de erro, tá bom? Agora vamos falar sobre variação do preço, tá? Para calcular a variação do preço, ou seja, eu tinha um valor, ele aumentou e eu quero saber qual que foi essa diferença. Nós vamos utilizar da seguinte fórmula, tá? Eu vou pegar o meu valor final, subtrair do valor inicial e dividir pelo valor inicial. Então, jogando na fórmula aqui a questão, ela diz o seguinte, ó, se um produto custava 100 e agora custa 120, qual foi o aumento em percentual? Simples. Eu vou pegar aqui os 120, subtrair 100, dividir por 100.
Então, vai ficar 20 dividido por 100. Nós sabemos que 20 dividido por 100 é a mesma coisa que escrever 20%. Tranquilo? Fácil, né? Então, é só isso. Toda vez que eu tiver uma questão que ela fala que eu tinha um valor inicial, esse valor foi aumentado, qual que foi o percentual de reajuste? Vamos fazer agora alguns exercícios para fixar o conhecimento, tá bom? A questão número 1 do CESP 2025 diz o seguinte: considere que a água de uma melancia quadrada que pesa 12 kg corresponde a 90% de sua composição. Nessa situação, essa melancia contém mais de 10 kg de água. Será que isso é verdade? A questão diz o seguinte: que uma melancia quadrada de 12 kg, ela fala que 90% dela é água. Então, ou seja, de 12 kg, 90% é água. Será que é isso mesmo? Então, é simples. Se eu tenho 90%, eu vou primeiro transformar ele, tá? Ao invés de escrever 90%, eu posso escrever 90 sobre 100, ou na forma unitária, 0,90. Se isso representa 90% de 12 quilos, vamos ver quanto que seria o valor. Então, eu vou pegar aqui 12 quilos vezes 0,90 ou 90 sobre 100 para calcular quanto que vai dar esta quantidade de água da melancia, tá? Então, eu pego aqui e multiplico por 0,90. Como resposta, eu vou encontrar 10,8 quilogramas. Ou seja, 90% desta melancia corresponde a 10,8 kg d'água. Então, a resposta aqui, sim, é certo. Porque ele pergunta, a melancia contém mais de 10 kg de água? Sim, verdadeiro. Bom, vamos agora fazer questão número 2 da FUNESP 2025. Ela diz o seguinte: o limite de velocidade em uma certa rodovia é 80 km por hora. Juliano estava conduzindo a 90 km por hora. Isso significa que ele ultrapassou o limite de velocidade da rodovia em quantos por cento? Lembra daquela fórmula que nós demonstramos agora? Nós vamos colocar ela aqui. Então, vai ficar velocidade final menos velocidade inicial, tudo isso dividido pela velocidade inicial. Substituindo aqui, eu vou ter que a velocidade final é 90, a inicial é 80, tudo isso dividido pela velocidade inicial, que é 80, então vai ficar 10 dividido por 80. Isso. Ok, agora basta que eu faça essa operação e eu vou ter como resposta 12,5%, tá? Aqui eu já resumi, já fiz de forma direta a questão da percentual, ele ia dar um número unitário, eu ia fazer a conversão para fração e depois percentual. Então, a resposta aqui é a letra E. Ou seja, pessoal, é isso que nós tínhamos para a aula 2. Espero que vocês tenham gostado. Porcentagem realmente é um assunto muito importante e que deve ser trabalhado com muita atenção. Desejo a todos ótimos estudos, fiquem com Deus e até mais.